Água de coco é uma boa maneira de se hidratar? Será que ela faz mal? E para os nossos rins, será que ela pode causar algum problema? Quem tem cálculo renal pode tomar água de coco sem nenhuma preocupação? E a água de coco de caixinha também é saudável? Hoje eu vou conversar com você sobre 5 benefícios que a água de coco pode trazer para sua saúde. Vou falar ainda que algumas pessoas devem evitar o consumo de água de coco. Portanto, fica comigo até o final. Comenta aqui se você gosta de água de coco, se você consome ela no seu dia a dia ou se você tem alguma receita específica aí com essa bebida extremamente saborosa. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Logo de início eu já te adianto, a água de coco é sim uma bebida extremamente saudável, acessível e ótima para manter uma boa hidratação do seu corpo. E aqui eu já adianto o primeiro benefício que a água de coco pode trazer. Ela é um bom elemento hidratante, uma boa bebida para se hidratar, inclusive durante as atividades físicas. A água de coco ela é uma bebida rica em sais como potássio, sódio, zinco, magnésio e cálcio. E além disso ela tem pequenas quantidades de carboidrato. E isso faz ela uma excelente bebida para reposição para quem faz atividades físicas moderadas, inclusive melhores que aqueles isotônicos como Gatorade e Powerade. Essas bebidas, esses isotônicos, contêm conservantes de uma concentração um pouquinho maior de sódio. Portanto, a água de coco, para quem faz atividades físicas moderadas, é uma excelente forma de hidratação, tá? Isso aqui vale para atividades físicas moderadas, para aquelas atividades físicas mais intensas, acima de 1h30, de 2 horas, aí sim os isotônicos como Gatorade e Powerade vão ter uma melhor poder de reposição dos eletrólitos que a pessoa perde ali durante a atividade física. Mas, para quem não é atleta, para quem faz atividades físicas de 1 hora no máximo, a água de coco é sim uma excelente fonte de hidratação. Segundo benefício, melhora da saúde da pele. Com a melhora da hidratação do nosso corpo, você vai ter uma melhor hidratação também da sua pele. A pele é um órgão que precisa muito de uma boa hidratação para manter a barreira do nosso corpo saudável. E além disso, a água de coco contém vitamina C. E a vitamina C a gente sabe que é um potente antioxidante e ela previne o envelhecimento da nossa derme, da nossa epiderme, o que faz com que a gente melhore a saúde da nossa pele. Portanto, a água de coco é sim benéfica para a saúde da nossa pele. Terceiro benefício, melhora da saúde cardiovascular. A água de coco, o principal sal presente nela é o potássio. E o potássio é um elemento, é um eletrólito muito importante em várias funções do nosso organismo, principalmente contração muscular e regulação da pressão arterial. Inclusive, você sabia que um copo de água de coco contém mais potássio que uma banana média? Pois é, muitas pessoas comem banana para repor potássio, sendo que na água de coco você vai conseguir esse eletrólito em grandes quantidades e isso vai ajudar e favorecer a sua saúde cardiovascular. Portanto, a água de coco, além de hidratar, ela fornece esses eletrólitos que vão beneficiar no controle da pressão arterial e na sua saúde cardiovascular. Quarto benefício, melhora da digestão. Isso mesmo. A água de coco, mantendo uma boa hidratação e restaurando o equilíbrio de sais do nosso corpo, faz com que o intestino consiga trabalhar melhor e por ela ser leve, conter carboidratos de fácil absorção, a sua digestão é facilitada. Além disso, a água de coco contém um sal que é o magnésio, que vai ajudar aí no relaxamento da musculatura do intestino, fazendo com que o processo de digestão seja facilitado. E o quinto benefício, ela ajuda na saúde renal e na prevenção da formação de cálculos renais. Exatamente.
Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe que hidratação é o pilar fundamental para você prevenir a formação de pedra nos rins. Portanto, a água de coco, além de manter esse equilíbrio de sais do nosso corpo, vai fornecer uma substância que é o citrato. Apesar de não ter tanto citrato quanto nas frutas cítricas, a água de coco é sim uma fonte interessante de citrato, principalmente quando a gente agrega ela na nossa hidratação do nosso dia a dia. O citrato, ele é um sal, é um composto que se liga ao cálcio, impedindo com que o cálcio se ligue ao oxalato, o que dá início à formação dos cálculos de oxalato de cálcio, que são os mais comuns na população. Portanto, esse poder de hidratação da água de coco, associado a esse fornecimento de citrato, vai ajudar na prevenção da formação de cálculos renais. E com relação à água de coco de caixinha, ela é saudável? Bom, a água de coco de caixinha ela passa por um processo industrial e obviamente ela é adicionada de alguns conservantes, o que faz com que ela perca um pouco da sua qualidade. Isso é óbvio, as pessoas inclusive notam isso no sabor da água de coco. A água de caixinha é completamente diferente daquela água de coco natural. Isso não torna ela uma bebida não saudável. Obviamente, quando a gente compara a água de caixinha com a água do coco natural, a água do coco natural é mais saudável. Então, se você puder escolher entre a de caixinha e a do coco natural, prefira a do coco natural. Agora, se você tem uma água de coco de caixinha versus um refrigerante ou um suco também processado, a água de coco de caixinha vai ser mais saudável. Portanto, não existe esse não é saudável ou faz mal. A água de coco de caixinha, ela pode ser consumida, mas se você puder preferir, se puder escolher, escolha a natural. Se você tiver entre uma opção, água de coco, refrigerante ou um suco que não seja natural, prefira a água de coco. Combinado? Então quer dizer que eu posso tomar água de coco à vontade? Bom, não é bem assim. A água de coco, diferentemente da água natural, contém pequenas quantidades de gorduras e açúcares, o que faz que ela seja calórica. Apesar de ser uma baixa caloria, você não pode tomar 2 a 3 litros de água de coco diariamente. O que eu recomendo é não ultrapassar 2 a 3 copos por dia. Use a água de coco de uma maneira estratégica, de uma maneira de manter um equilíbrio. Substitua um copo de refrigerante, substitua um copo de suco por um copo de água de coco. Ela vai ajudar ali a você manter um equilíbrio nutricional, fornecendo nutrientes importantes para você, fornecendo algumas calorias e alguns elementos que são importantes para o seu metabolismo, sem fornecer grandes quantidades de caloria. Portanto, utilize ela de maneira estratégica no seu dia a dia, colocando ela em momentos específicos, não como fonte principal da sua hidratação. Essa deve ser a água natural. A fonte principal é sempre a água natural. A água de coco vem como adjuvante, como um complemento ali naquele dia de hidratação. E existe um grupo de pessoas que não pode tomar água de coco, que deve evitar o consumo dessa água. Por quê? São as pessoas que têm insuficiência renal, que estão próximos da hemodiálise ou até mesmo já na hemodiálise. Eu não comentei que a água de coco é rica em potássio. Exatamente. Essas pessoas, quando o rim já está nessa fase de problema de insuficiência, têm problemas em eliminar o potássio do organismo. Portanto, quando as pessoas têm uma insuficiência renal grave, se você consumir muito potássio, que está presente na água de coco, pode fazer com que o potássio sanguíneo suba muito, causando o que nós chamamos de hiperpotassemia ou hipercalemia. Isso pode causar arritmias graves. Então, pacientes que tenham insuficiência renal já próximo da fase de hemodiálise ou hemodiálise devem conversar com o médico nefrologista para saber qual a quantidade ideal de consumo de água de coco. E a princípio devem evitar esses alimentos que são ricos em potássio. Combinado? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, curta, se inscreva no canal
e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar dessa informação. Informação e saúde são duas coisas muito importantes e que andam extremamente juntas. Combinado? Eu vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir, um sobre a carne vermelha, o que ela faz com a nossa saúde, e sobre o consumo de água natural, quanto de água você deve beber. Espero que tenha gostado, eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.